Olá, um ótimo dia para você. No Câmera 4 de hoje vamos conhecer histórias marcadas pela luta contra o preconceito. Pessoas que tiveram de deixar a própria casa por não serem aceitas pela família por conta da orientação sexual. E iniciativas que acolhem quem por conta dessa situação ficou sem ter para onde ir. O sorriso de quem hoje, aos poucos, vai superando o preconceito e a discriminação por simplesmente ser quem é. Raimundo, Pedro, Dylan, histórias diferentes com um ponto em comum: o enfrentamento da intolerância. Raimundo tem 45 anos, conta que após a morte da mãe se viu sem saída, rejeitado pela própria família por conta da orientação sexual, foi obrigado a sair de casa. Eu era um empresário, né? Tinha uma loja de decorações, veio a pandemia, né? Que diminuiu muito meu trabalho. Nessa intercorrência, o meu amigo, sócio companheiro, adoeceu, né? Procurei apoio familiar, não tive, né? No qual minha mãe adoeceu, teve que ficar um bom tempo internada e eu tive o apoio da doutora Raíssa, para a qual ela me convidou para vir morar aqui, entendeu? Essa falta de apoio da família sempre foi assim? Como é que foi? Não era assim, entendeu? Assim, porque minha mãe sempre foi maravilhosa, né? Comigo, sempre me aceitou, né? Na minha casa, com minha família, sempre tive. Mas aí, por último, ela adoeceu e eu comecei a sentir a distância familiar, entendeu? Minha família começou a me tratar com rispidez e eu achei que de bom tom viver a minha vida, entendeu? E sempre trabalhei, e não entrei mais, não fui mais. Como é que é para você não ter esse apoio? Infelizmente é muito complicado, né? Porque a gente sem base familiar é muito complicado. Então a gente tenta sobreviver, né? Mas graças a Deus que a gente encontra apoios em outros lugares, existe outros dias, outras pessoas e aqui eu estou muito feliz, entendeu? Aqui você conheceu, entrou em contato com outras pessoas, né? Isso, também tiveram esse apoio. São muitas histórias que são muitas histórias que a primeira guerra que a gente trava é a familiar, né? Às vezes porque você quer ser você mesmo, né? Você quer ter sua vida, mas tem um projeto, a família tem um projeto, você tem outro, e às vezes ninguém aceita o seu próprio projeto de vida, né? Então você acaba sendo excluído. Você falou aqui que é muito feliz aqui, né? Isso, estou muito feliz. O que traz essa felicidade aqui dentro? O apoio, o acolhimento, entendeu? Da casa, psicológico, conversando com as pessoas, né? Quando te dão uma mão, na verdade, quando você mais precisa, aquilo que é importante nessa vida. Além da própria família, você também já passou por outras situações de preconceito, tipo no mercado de trabalho, na própria sociedade em si? Assim, eu já tive uns cargos no trabalho público, né, no qual você tem que ter um padrão, né, de trabalho. Se você não tiver aquele padrão de pessoa, você também é excluído ali. Então, como eu sempre trabalhei com arte, eu achei que a hora que, quando eu fui exonerado do serviço público, eu acho que era a hora que Deus estava me dizendo, vai ter teu próprio negócio. Então, hoje eu trabalho com minha arte, então para mim é muita felicidade, entendeu? Trabalhar para mim mesmo. Você acha que falta apoio de órgãos? Sim, existe o poder público, a gente se torna invisível para o poder público. Na hora que você precisa da segurança pública, você acaba sendo até achocalhado dentro de uma delegacia. E o poder público
muito não ajuda, não. Entendeu? A gente não tem representatividade pública séria. Por que você acha que acontece isso? Eu acho que porque os GLBTs não sabem a força que tem. Entendeu? Se a gente fosse uma organização mesmo, são pessoas que pudessem se juntar e botar pessoas lá numa Câmara, no Senado, no deputado federal, que pudesse nos representar mesmo, eu acho que mudaria. As pessoas aprenderiam a votar num segmento no qual a gente queria ter força, representatividade lá em cima no poder. Porque as pessoas, poucas que estão lá, não vê a gente. Entendeu? Você já tem 45 anos, né? Isso. Já tem uma maturidade, experiência de vida. Você acha que a situação ela veio se agravando, piorando no momento que nós estamos hoje? Sim, mas sim, os últimos 2 anos atrás, nós estamos vivendo um retrocesso democrático no Brasil em relação aos LGBTs. Né? Estamos sendo assassinados muito mais a cada 24 horas um homossexual é morto no Brasil, entendeu? E investigação quase não tem. Na verdade, fica lá mesmo, na delegacia. Parece que a vítima tinha que ser aquela pessoa que tinha que estar morta ali ou agredida ali e pronto. Não passa da delegacia. Entendeu? Principalmente quando você chega lá e tem um trave na própria delegacia. Entendeu? A gente estava conversando ali, vindo para cá, você disse que encontrou algumas coisas aqui, né? Fala de novo, o que você encontrou aqui nesse caso? Paz, porque tem coisas na vida que não tem valor, né? Um carro tem valor, sei lá, mas paz não tem valor e respeito. Quando você encontra um lugar que te dê paz, te dê respeito, que você se sinta humano, isso começa a mudar na sua cabeça. O mesmo aconteceu com Pedro. O estudante de enfermagem conta que aos 18 anos também precisou procurar um novo sentido para a vida. Então, desde os meus 16 anos, quando meus pais descobriram a minha sexualidade, eu estive meio que no estado de cárcere, de privado. Eu não podia sair com meus amigos, eu não podia ter vida social. Inclusive, minha mãe tentou me impedir de estudar, entendeu? E eu nunca tive apoio deles, na verdade, para estudar, nem nada do tipo. Então, eu sempre estive assim, até completar os meus 18 e conhecer a Casa Florescer. Como é que foi esse período para ti, em que tua família descobriu e que tu passou por isso tudo? Eu entrei num estado de depressão, também tinha crise de ansiedade e eu precisei fazer tratamento com acompanhamento psiquiátrico e psicológico, que inclusive foi um tratamento que eu busquei por conta própria, porque eu também não tinha apoio da minha família para isso. Uhum. E o que tu achava de tudo isso na época? O que passava pela tua cabeça? Porque eu sempre gostei muito de estudar sobre sociologia, sobre movimentos sociais, e eu sempre achei que o pensamento deles era muito atrasado para a época que a gente vive, entendeu? E é isso. Uhum. Muito atrasado, e por que eles foram criados assim, religião, o que tu acha que levou a isso? Eu acredito que não seja tanto influência da religião em si. Eu acredito que seja mais o preconceito que está intrínseco em cada um, porque nem mesmo a religião deles prega esse tipo de preconceito. Uhum. E depois que tu chegou aqui, né, o que mudou para ti? Eu me senti mais livre para poder viver a minha identidade e poder ser quem eu sou. Tu acha que infelizmente tem muita gente ainda nessa situação também, né? Com certeza. E espaços como esse, ajuda como essa, realmente transformam essas pessoas? Sim, com certeza, transformam tanto as pessoas como a sociedade. E é o que eu espero ver daqui a alguns anos.
é que a sociedade mude o seu modo de lidar com gays e lésbicas, não excluindo eles da sociedade, independente de suas religiões, suas crenças. E eu acredito que isso vai mudar no futuro, assim como aconteceu com o movimento negro, por exemplo. Há alguns anos atrás, era impensável que pessoas negras pudessem ter os direitos que elas têm hoje. E hoje em dia, se você faz um comentário racista, por exemplo, você vai ser linchado por toda a sociedade. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer com o movimento LGBT. Daqui a alguns anos, se você fizer um comentário homofóbico, por exemplo, eu acredito que toda a sociedade vai se movimentar. E eu acho que isso é uma questão de tempo e de aprendizagem. Pois é tempo, aprendizado. Por onde é que se começa, né, a mudar isso na tua visão? É pela escola, é na própria família? Como é que tu vê isso? Como a própria Lohana já comentou, eu acho que principalmente começa no meio político, mas também principalmente por meio da educação. Se, por exemplo, as pessoas soubessem o básico de biologia, sociologia, elas já teriam conhecimento de como lidar com as diferenças na sociedade, entendeu? Entendi. E tu acha que isso está próximo de mudar ou ainda falta muito, ainda vai demorar bastante? Eu acho que uma boa parte da nossa sociedade, como mostrou uma pesquisa uma vez, 49% dos brasileiros apoiam o casamento homossexual. Então eu acredito que pelo menos metade da nossa população está chegando lá, né? Mas a gente ainda tem uma outra metade que é fundamentalista, por exemplo, na verdade, que se apoia no fundamentalismo para continuar disseminando o seu preconceito. Esse preconceito, enfim, essa resistência, tu teve dentro de casa, mas também teve na rua, na escola, na faculdade, passou por situações assim? Na verdade, pelo contrário, na minha escola, na faculdade, na escola eu sofri preconceito no fundamental, mas, por exemplo, no ensino médio e na minha faculdade, as pessoas sempre me deram muito apoio. Todo mundo lá me acolheram e isso foi muito importante para mim, ter esse apoio de pessoas fora de casa. Esse apoio ajuda a seguir? Ajuda? Sim, com certeza. E eu gostaria de deixar um adendo, eu gostaria muito de agradecer a Raíssa Mendonça pela oportunidade, por esse projeto que é a Casa Florescer, porque mesmo sem apoio de entidades públicas, ela tem se colocado à disposição para ajudar LGBTs a seguir em frente com as suas próprias vidas. Tu já mudou muito depois que você chegou aqui? Sim, com certeza. A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco, o resultado do preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, realidade que pode levar a consequências bem perigosas. Até já! Estamos de volta e nesse bloco vamos mostrar a que ponto a intolerância e o preconceito podem levar. Números e relatos de faltas de oportunidades e também de caminhos que podem ser bem perigosos. Os dados mostram o resultado do preconceito sofrido pela comunidade LGBTQIA+, no Brasil. De acordo com números do último Atlas da Violência, publicado no ano passado, e do Disque 100, entre 2011 e 2019, foram registradas, em média, 1.700 denúncias de violência contra LGBTQIA+, no Brasil. Violência que se torna ainda mais grave. Segundo o levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Brasil foi o país que mais matou essas pessoas em 2020. Foram 175 casos. As tentativas de assassinato aumentaram 53%. O medo de ser agredido, violentado, morto ou da rejeição, até mesmo da própria família, também pode ter consequências sérias como a não aceitação. Foi o que Dylan acredita que acabou levando a ele para um caminho também perigoso, o das drogas, ainda aos 17 anos. Chegou a usar vários tipos. De Goiás veio para o Maranhão. Diz que aqui a situação piorou ainda mais. Chegou a morar na rua. Hoje, aos 30, segue em busca de recomeçar. No começo eu pensava que isso era normal, entendeu?
com os meus 16 para 17 anos, aí, tipo, eu já comecei a frequentar festas, tomar cerveja, fumar cigarro. Aí me envolvi com pessoas indevidas, entendeu? Amizade, aquelas amizades que só curte a balada, essas coisas. Aí, no certo dia, eles me pediram para me experimentar, entendeu? Aí eu, não, tipo, vai só uma vez, você nunca vai viciar, você nunca vai, entendeu? Quando você quiser, você para. Aí, tipo, eu fui, né, ingênuo, tipo, 16 anos, adolescente ainda. Aí, tipo, experimentei. Aí, desde os 16, 17 anos, de lá pra cá, nunca parei. E aí foi só aumentando Aí a quantidade, foi só variedade? aumentando e, tipo, ficando pior, entendeu? Tipo, aí a família foi se afastando de mim também, não foi nem por causa da minha sexualidade em si, foi mais por causa das drogas mesmo. Só que eu acho que, na verdade, que eu comecei a usar droga, não foi por causa da família, foi com a minha sexualidade comigo mesmo, entendeu? Eu não me aceitava, entendeu? Não, tipo, eu quero poder gostar de mulher e tudo, entendeu? Eu acho que foi por causa disso. Aí foi aquela pressão, mas não foi por causa da minha família, foi por causa de mim mesmo. Por que tu achou que tu não te aceitava? Pressão da sociedade, medo da reação da família? Exatamente. Exatamente, porque lá na minha cidade é o interior e, tipo, minha família é muito conhecida lá, entendeu? Aí, tipo, eu fiquei com vergonha e minha família virou as costas pra mim naquele momento porque, tipo, ela era muito conhecida na cidade. Aí, tipo, nossa, ai, tem um filho que é gay e tudo, que é homossexual. Aí eu acho que por isso que eles ficaram chateados comigo, entendeu? Porque eu era o único filho homem, eu só tenho irmãs. Eu era o único filho homem, o xodó. Aí, tipo, foi uma, sei lá, uma frustração pra eles, entendeu? Aí, tipo, meu filho querido e tudo, ele é homossexual. E agora? Como é que vai ficar na sociedade aqui? Aí, tipo, eles não pensaram em mim, pensaram mais neles mesmo, entendeu? Aí tu buscou refúgio nas drogas, parece. Exatamente. Aí, tipo, eu fui me afastando de todo mundo e aí, tipo, não entrei em depressão. Isso nunca, mas, tipo, sei lá, eu quis me afastar. E quanto mais eu usava, mais eu queria, porque, tipo, aquilo apagava aquela cena que eu vi, entendeu, no começo. Sim. Aí ficou meio complicado pra mim, aí, tipo, eu não consegui parar mais. Assim como o teu caso, chegou a conhecer, a encontrar outras pessoas que passavam pela mesma situação? Sim, várias. Nossa, tipo, aí eu perdi aquele contato de amizades que eram decentes, que eram de boa, pra conhecer esse outro lado de amizades, entendeu? No caso, as minhas amizades eram as pessoas que eu usava, que era usuário, a maioria. Tipo, E quando foi que tu começou a ver que o caminho não era bem esse? Começou a te aceitar? Como é que foi isso pra ti? olha, no começo é sempre o mar de rosas, a gente não tá nem aí, mesmo estando usando a droga em si, a gente não tá nem aí, não, eu posso parar a qualquer hora que eu quiser. Aí, tipo, só que isso é só uma ilusão, porque, tipo, aí a gente vai gravando, usando, aí chega um período que a gente vê que a gente não vai conseguir mais parar. Aí na época eu comecei com 17, aí com meus 20, 25, eu já estava no fundo do poço já praticamente. Aí eu falei, nossa, agora eu preciso de ajuda, porque eu não vou conseguir sozinho, entendeu? É muito difícil. E com relação à sexualidade, como é que foi para começar a te com- aceitar? Aí, não, tipo, como eu falei pra você, eu fiquei com vergonha por causa da minha família, entendeu? Não foi nem tanto eles que ficaram com vergonha, eu que fiquei, nossa, eu dei como é que é o nome que eu vou falar? Decepcionei minha família e tudo. Só que daí, depois que eu saí de casa, aí, com esses 16, 17 anos, eu saí de casa, viajei. Tipo, peguei um ônibus e falei, não, vou pra tal lugar. Sem destino. Só saí tudo pra você ver o tanto que eu tava transtornado. Aí, tipo, aí depois eu comecei a me aceitar, porque eu tava sozinho e tudo. Aí eu falei, não, tipo, vou viver minha vida. Eu não escolhi ser assim, entendeu? Aí foi tudo de boa, eu fui me aceitando. E hoje em dia eu me aceito, meu gênero, minha sexualidade normal. Eu até gosto. Esse ponto é resolvido para ti. Aham. Aí você estava me contando também como é que veio parar aqui, né, na casa. Como é que foi isso? Eu morava em Goiânia, né? Aí, tipo, eu trabalhava lá e tudo, me sustentava. Aí, tipo, eu recebi uma proposta da minha família de vir pra cá, só pra visitar, passar uma semana. Aí eu vim pra cá e quando cheguei aqui, eu nunca me dei muito bem com a minha irmã. E era só ela que tava aqui. Aí, tipo,
Aí, tipo, que eu tive que cortar meu cabelo, porque meu cabelo era grande, aí, tipo, por causa da família, daquele jeito, aí eu me vesti normalmente, assim, porque eu gosto de ser discreto, e vim pra cá. Aí a gente brigou, aí eu fiquei aqui, não tive mais como voltar pra Goiânia, porque já tava sem dinheiro e tudo, tava pagando aluguel. Aí eu me conheci uma pessoa e fui morar com essa pessoa, aí depois fui morar com outra pessoa, entendeu? De relacionamento. Aí, tipo, não deu certo. Aí um certo dia, tipo, ele me pôs pra fora de casa. E, tipo, eu não conheço praticamente ninguém, só as amizades de um ano, entendeu? Aí eu já tava em situação de rua, já tava, o quê? Uns 5 dias já na rua, praticamente, 5 ou 6 dias. E é muito ruim ficar na rua, nossa. Aí eu conheci uma pessoa que sabia daqui da casa. No momento eu sabia, mas eu não sabia onde que ficava, pra mim vir aqui pedir ajuda. Aí essa pessoa chegou em mim, eu tava em situação de rua, falou, nossa, aí fez a proposta pra mim vir pra cá. Nossa, lá você vai ter cama, você vai ter comida, você vai ter apoio psicológico. E aí, tipo, eu falei da minha dependência e tudo. Ela falou, não tem problema, porque, tipo, aqui a gente tá pra ajudar as pessoas que necessitam, entendeu? Aí eu falei, não, com certeza. Aí, tipo, essa pessoa foi e me trouxe aqui. Aí eu fiz a entrevista, me trataram super bem, como estão me tratando até hoje. Aí eu fiquei aqui. Esses dias que tu ficou na rua, o que passava pela tua cabeça? O que foi mais complicado? Como é que foram esses dias? Ai, sinceramente, eu não sei nem explicar, porque, tipo, é uma situação muito chata mesmo. Tipo, você não saber pra onde ir, não ter um lugar pra tomar banho, não ter nem dinheiro, nem nada pra comer alguma coisa, não sabe que hora que vai comer, não sabe aonde que vai dormir. É uma coisa muito, sei lá, surreal mesmo, muito, sei lá. Eu não desejo isso pra ninguém, sinceramente. 5 dias que eu fiquei, quase que eu fico louco, imagine. E quando chegou aqui, depois que chegou aqui, aliás, o que mudou pra ti? Nossa, mudou tudo, até minha aparência, sério. Mudou tudo psicologicamente, tipo, eu tô fazendo meu tratamento agora, tô tomando remédio por enquanto, mas é só por enquanto. Eu também não quero largar um tipo de droga pra usar outro tipo de droga, entendeu? Mas, tipo, todo mundo é legal, todo mundo é acolhedor, eu gosto muito daqui, sinceramente. E tomara que, sei lá, que eles me aceitem até. E a gente está conversando, falando também de situações de preconceito dentro de casa, fora de casa. Além de toda essa questão que tu viveu, né? Tu passou por situações assim, por exemplo, na rua, no trabalho, na sociedade. Como é que foi esse processo? Olha, a questão do preconceito comigo, até que eu não sofri tanto. Porque eu morava numa cidade que, tipo, era a capital, Goiânia é a capital, e, tipo, lá é mais liberal, lá eles aceitam mais. Não tem tanto preconceito igual existe aqui no Maranhão. Aí, em sentido de preconceito, eu nunca, sinceramente, eu não passei por muito. Passei por poucos, assim, às vezes uma zoação, às vezes aí a gente passa na rua, faz, sei lá, brinca com a gente, mas preconceito mesmo, eu raramente eu sofri. Você achou que aqui é mais? Aqui é mais, com certeza, sem dúvida. Só que, tipo, para pessoas mais discretas, assim, não chega a ser a tanto, entendeu? Eu acho que é por isso que eu nunca sofri muito preconceito, assim, na rua ou em qualquer lugar. Em qualquer lugar que eu chego, às vezes eles conhecem por causa da minha voz, sei lá, com uma roupa, sei lá, mas raramente eu sofri preconceito. Agora mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conhecer iniciativas que acolhem e dão oportunidades a quem ficou quase sem opções. Até já! Estamos de volta com o Câmera 4, que mostra as consequências do preconceito contra a população LGBTQIA+. Nesse bloco, vamos conhecer um projeto que, com a ajuda de voluntários, oferece alternativas a quem ficou sem ter para onde ir.
Em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 8 votos a 3 que atos de homofobia e transfobia devem ser enquadrados como crime de racismo. Além de crime, a discriminação também leva a consequências como as que mostram dados da ONG Transveste, apresentados em reunião pública do Conselho Nacional de Justiça. Mais de 90% das pessoas trans não chegam a concluir o ensino médio. 90% sobrevivem da prostituição e 6% foram abandonadas pela família ainda crianças. São pessoas em situações semelhantes que são acolhidas nesta casa, na região metropolitana de São Luís. Fundada em fevereiro do ano passado, hoje é o lar de 12 vítimas que romperam com o ciclo da violência. O local se mantém com doações e ação de voluntários. Lohana, eu queria que tu começasse falando para a gente um pouco dessa tua história, né? Desse teu envolvimento com a militância. Você falou que faz parte, né, do movimento. Como é que você começou a se envolver, a sentir essa necessidade de fazer parte de um movimento, de lutar pelos direitos? Então, antes de tudo, eu sou uma ativista e militante dos direitos humanos de pessoas LGBTs. Mas para que eu pudesse me tornar uma ativista, eu também fui vítima e continuo sendo vítima da própria LGBTfobia. Para você ter ideia, eu sou uma mulher trans, eu também passei pela intolerância da minha família até alcançar o nível da aceitação. No mercado de trabalho, eu sou jornalista. Eu fui excluída do mercado de trabalho pela condição de quem eu sou, né? O mercado ele é excludente para a pessoa trans e já sofri diversos casos de transfobia, desde agressão física, moral, psicológica, assédio sexual para que eu pudesse conseguir uma vaga de emprego. Então tudo isso são coisas que pessoas trans, no caso eu, ela tem que passar para poder se legitimizar diante da sociedade, o que é muito triste. Então eu entendi que eu precisava me levantar para lutar pelos meus direitos, porque quando eu falo direitos, não são privilégios, são direitos humanos básicos. Eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero constituir uma família como qualquer outra pessoa quer. Então, isso são direitos básicos, né, que são garantidos pela Constituição. Mas quando a gente diz garantido pela Constituição, a gente vê na prática, isso não é colocado quando se trata, por exemplo, de uma pessoa LGBT. Por quê? Porque nós vivemos em um país extremamente transfóbico. Afinal, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? Um triste ranking que nós temos, né? E por que isso acontece? É uma contradição, porque ao mesmo tempo que é o país que mais nutre ódio por pessoas trans, é o país que mais consome pornografia trans. Então é uma contradição muito grande, né? E aí é onde vai estudar, tem vários níveis de estudo de caso. E aí eu fui me aperceber disso dentro da própria faculdade, quando então eu, vamos assim dizer, tive um nivelamento intelectual, me dei conta da minha própria realidade, eu me levantei como uma voz aqui no estado do Maranhão para lutar por direitos humanos. Claro que uma formiguinha, né, sozinha não faz muita diferença, então eu tive que me articular com outras pessoas, né, com outros ativistas, até fundarmos organizações e que pudesse, vamos assim dizer, dar início a um movimento político, porque tem que ser político, né, social, claro, LGBT no estado do Maranhão. Então a minha história começou aí, portanto, lá nos anos de 2010 como ativista, né, já faz um pouquinho de tempo, onde eu me articulei com essas organizações como a MATRA, Associação Maranhense de Travestis e Transsexuais, né. Recentemente, agora mesmo, eu fui empossada pelo governo do estado como conselheira, né, do Conselho Estadual LGBT, na qual eu sou a secretária-geral deste conselho. Então, são espaços que nós, órgãos, entidades, instituições, que nós, vamos assim dizer, precisamos fundarmos e ocupar para que a gente possa lutar por esses direitos, né? Então, até o presente momento, o que nós conseguimos de direitos humanos, de conquistas, foi através de intervenções do Supremo Tribunal Federal, porque nós não temos uma representatividade política para que a gente possa fazer uma legislação específica, por exemplo, a criminalização da transfobia. Nós conseguimos através do Supremo Tribunal Federal, que não é um órgão legislador, ele fez uma intervenção, colocou a lei de combate à transfobia na lei do racismo, né? Mas ele fez isso e colocou uma cláusula, até o Congresso legislar, né? O que eu não é querendo ser pessimista, mas assim, só vai conseguir fazer essa legislação quando nós tivermos essa representatividade, porque parece que no Brasil só pessoas trans podem lutar por pessoas trans, só pessoas LGBTs podem lutar por pessoas LGBTs. Eu queria
que você comentasse por que falta ainda essa legitimidade, né? Essa representatividade também política, né? Foi preciso recorrer a um outro poder para poder conseguir esse direito. O que acaba acontecendo? Eu acho que tudo perpassa pelo conhecimento. O conhecimento ele é uma arma na mão do sujeito, né? Tá aí para você ver um exemplo que hoje, com a informática, com a tecnologia, com o smartphone, com os tablets, que está na palma da sua mão, você fazer acesso a qualquer tipo de informação, né? Então, por exemplo, a comunidade LGBT, ela vivia muitos anos segregada, né? Marginalizada. Só para você ter ideia, as pessoas trans, 90% está na prostituição. E por que elas estão? O mercado ele é excludente? Ele é, a gente sabe disso, né? Por conta da própria transfobia, como eu já falei. Mas, ao mesmo tempo, ele é exigente de qualificação de mão de obra. E 90% também dessa população, ela não tem essa qualificação, né? Porque elas são excluídas do ambiente escolar, porque o ambiente escolar também é hostil. Então, se ela não tem aquele privilégio de cursar uma faculdade, de cursar um ensino médio, ela portanto, não tem possibilidade de adquirir conhecimento. Então, às vezes, a própria pessoa ela fica refém, né, dessa transfobia por falta de seu próprio conhecimento. Para você ter ideia, aqui no Maranhão tem a delegacia especializada de combate à LGBTfobia, que é a Delegacia de Igualdade Racial. Tudo bem que só existe até agora, no presente momento, até na capital. A gente precisa fazer com que a Secretaria de Segurança Pública leve esse tipo de delegacias para o resto do Estado, que é uma luta, está em pauta isso, né? A gente está se articulando com o secretário, Jefferson Portela, para ver se a gente consegue fazer isso. Mas muitas pessoas aqui mesmo na capital não sabem que quando eu sou vítima de LGBTfobia, eu posso recorrer a qualquer delegacia. Sim, eu posso, é um direito meu registrar um boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Mas se eu for para uma delegacia da igualdade racial, o delegado ele já não se espanta, porque ele está capacitado para atender essas vítimas. Ele já sabe tipificar o crime, né? Em contrapartida, muitas outras delegacias não sabem sequer o que é transfobia, o que é homofobia, né? Fazem toda uma celeuma, por exemplo, com o que é preconceito, o que é transfobia, né? Porque, por exemplo, o sujeito ele tem direito a ser preconceituoso, a Constituição te dá esse direito. Pensar diferente de mim, você dizer, Lohana, você é uma mulher, eu digo, eu sou uma mulher, mas eu não te considero uma mulher. É a tua liberdade de expressão, isso não me magoa de forma alguma, não me fere. Agora, no momento que você transforma isso num discurso de ódio ou numa atitude violenta, apenas por eu ser uma pessoa trans, né, se você me exclui de um espaço determinado da sociedade, apenas por conta disso, você está sendo transfóbico e não preconceituoso. Então, essa é a diferença. Então, às vezes, as pessoas LGBTs, elas não têm empoderamento, né? E aí, respondendo a tua pergunta, levando para a questão da representatividade política. É preciso que a comunidade LGBT ela acorde para esse sentido. É preciso que se entenda isso que eu falei para você. Pessoas trans estão capacitadas para defender pessoas trans. LGBTs estão capacitadas para defender pessoas LGBTs. Não devia ser assim, mas a realidade nua e crua do Brasil é essa, né? Porque no Congresso, se nós nunca tivemos uma lei que sequer tramitou ali dentro, até hoje, né? Porque não tem interesse, não tem vontade política. Então é preciso que nós façamos essa representatividade. Nos ergamos e dizemos, está aqui o nosso representante político, um homem gay, uma mulher lésbica, uma mulher trans, que vai lutar pelos meus direitos. Precisamos ocupar esses espaços de poder. Agora, eu queria que você explicasse para a gente a ideia, a proposta dessa casa, né? Como é que ela surgiu, de que necessidade, né? E como é que foi pensada justamente para atender, né, essas pessoas? Então, a Casa Florescer Maranhão, ela surgiu de uma iniciativa do Instituto Raíssa Mendonça, que é a organização que faz a gerência desta casa, né? De iniciativa da própria Raíssa Mendonça, né? Que é uma mulher trans, ativista e militante como eu, e a iniciativa foi única e exclusiva dela ao chamar um grupo de pessoas ativistas para lutar por direitos humanos. Então ela veio com a proposta de dizer o quê? É uma pessoa que tem a oportunidade de viajar pelo resto do país e analisou e percebeu que no resto do país existia casas de apoio para vítimas de LGBTfobia. E no estado do Maranhão não existia. E apesar da criminalização, apesar de todos os avanços que nós tivemos e que graças a Deus ainda vamos ter, no combate a essa LGBTfobia no nosso país, o estado do Maranhão ele é um dos estados mais LGBTfóbicos do país. Se o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs, o Maranhão ele está em terceiro ou quarto lugar, se não me falha a memória, nesse ranking.
Então ele contribui muito para esse ranking. E aí as vítimas estão aí acontecendo à torta e à direita. Então ela analisou e percebeu isso e fez o convite formal para todos nós entrarmos para a organização, fundamos, portanto, o Instituto Raíssa Mendonça e a partir disso trabalhar um projeto social que foi a Casa Florescer Maranhão. Então ele nasce com a ideia de atender essas vítimas de LGBTfobia no estado do Maranhão como um todo. E diga-se de passagem, na própria casa, a gente tem atendido pessoas não só do estado do Maranhão, né? Tem pessoas que já foram atendidas do Distrito Federal, Bahia, Goiânia, Rio de Janeiro, muitos outros lugares a gente tem atendido, porque através da rede social eles pedem socorro e a gente diz, temos vagas? Tem, e eles vêm e a gente atende, né? Mas a gente está capacitado para atender 90 pessoas da casa, né? A nossa capacidade total para atender, e o nosso grande interesse não é apenas resgatar essas pessoas, né, no sentido amplo da palavra, de dizer, eu vou te tirar da rua, eu vou te dar um teto, um quarto para você dormir e refeições diárias. A gente tem um compromisso maior do que isso. A gente entende que a pessoa ela está vulnerável, ela está fragilizada e que ela precisa também de amparos, por exemplo, psicológico, social, né, ela está totalmente desestruturada, né. E aí que eu queria que você falasse, né, como é que essas pessoas chegam aqui, essas vítimas, né? Que relatos que contam, que histórias que costumam contar para vocês, em que situação elas estão? O nosso principal canal é a rede social, né, que é o do Instagram. E ele funciona, as próprias vítimas, às vezes, elas entram em contato conosco por essa rede social, ou muitas das vezes é a nossa rede de colaboradores. Nós temos uma rede de colaboradores, graças a Deus, voluntários, como advogados, médicos, psicólogos, assistentes sociais, e que nos ajudam com essas indicações. Então, às vezes, eles sabem de algum caso, dizem, Lohana, tem um rapaz assim assado lá em Santa Inês que está passando por essa situação. E ele me traz o caso. Então, a gente faz um encaminho para a assistente social, e ela faz uma entrevista formal com essa pessoa para entender o caso dela, se a gente tem suporte para atender essa vítima, e quando nós analisamos todos os casos, né, as entrevistas, a gente acolhe, traz para casa Florescer. Então, o principal canal é o próprio Instagram que nós temos, né? Além de grupos de WhatsApp, que eu faço parte também de comunidades LGBTs, e para estar levando a visibilidade da Casa Florescer, que é preciso saber que existe uma casa de acolhimento para essas vítimas no estado do Maranhão, e que nós podemos atender qualquer pessoa, em qualquer município que ela esteja, porque às vezes, está muito longe da capital, e não damos sempre a gente dá um jeitinho, às vezes, com recursos próprios, de pagar uma passagem da pessoa para fazer o translado, enfim, para acolher essas pessoas. E se a gravidade da situação tem elementos em comum, a esperança em dias melhores também, mesmo que às vezes não seja algo tão fácil assim de se imaginar. Que minha vida volte ao normal, que o mundo volte ao normal, né? Que a gente possa trabalhar, possa viver em paz, possa andar em paz, possa ser nós mesmos. Porque nós, quando tentamos, nós LGBT, sermos nós mesmos, a sociedade nos exclui. Eu espero me formar e continuar crescendo na vida. Eu busco outras formações depois de enfermagem. Eu pretendo fazer sociologia ou filosofia. É isso que a gente espera, né? Mas aqui tem mais preconceito mesmo, aqui no Maranhão. Não estou generalizando, mas aqui tem mais preconceito. E o que a gente espera é isso. A gente, por exemplo, a gente está conquistando muitas coisas. E isso é uma coisa que a gente queria que não acontecesse. Diminuiu bastante, mas não terminou ainda. E a gente está lutando para que isso se acabe, entendeu? A gente já está no sol, o século que a gente está, nossa. Acho que já era a hora da sociedade se tocar, entendeu? E saber que a gente também é ser humano, que a gente também pode conquistar as mesmas coisas que eles conquistam, entendeu? Acho que a gente é todo mundo igual. Eu costumo dizer que a bandeira LGBT, que ela é colorida, ela é linda, né? Que é as cores do arco-íris, e que criança olha e acha que denota alegria por ser uma cor do arco-íris, né? Mas elas são cores que foram pintadas justamente com aquilo que eu estou dizendo, com lágrimas, suor e sangue. Porque não foi fácil conquistar tudo que nós conquistamos, né, a nível nacional. E o Maranhão ele vai avançar, porque eu sou otimista nesse sentido, né, e a Casa Florescer ela está aqui para atender essas vítimas, que infelizmente eu acredito que
O combate à LGBTfobia é um combate perene, ele não vai passar, porque infelizmente a sociedade brasileira ela foi forjada nesse viés. Ela foi forjada no nível do machismo, do racismo, né, da misoginia, então com a LGBTfobia não seria diferente.